Olá, meus amados irmãos em Jesus, que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós, nos inspirando a nossa reflexão de hoje, este momento tão precioso que nós nos reunimos como uma grande família para aqui acolhermos o ensinamento de Jesus, o ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que todos nós possamos ter um domingo de alegria, um domingo de muita paz e um domingo de muita serenidade em nosso coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos conversar sobre tudo tem o seu tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo certo para acontecer. Então, hoje, para a gente conversar sobre esse tema tão especial, tão precioso de ensinamento para nós vamos convidar a cada coração que aqui se encontra a irmos juntos até o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos nós lermos e refletirmos sobre a passagem Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Bom, meus amados irmãos, será o item 4 deste capítulo que vai inspirar a nossa reflexão de hoje. E quando nós lemos essa passagem do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ali uma frase que vai saltar ao nosso olhar, nos convidando à reflexão de hoje. Então, essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos falar sobre o processo do tempo, que tudo tem o seu tempo. Então, olha só o que o Evangelho segundo o Espiritismo, neste item 4, ele diz para todos nós. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época, ele não frutifica. Olha que interessante, porque essas palavras lá do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos convidar a olhar que tudo tem o seu tempo. Se a gente observar a natureza, tudo vai ter o tempo. O grão semeado ele vai ter o tempo de frutificar, assim como se nós olharmos para a nossa vida do corpo, da vida física na matéria, nós perceberemos que também tudo tem o seu processo. A gente vai ter o processo ali da infância, da juventude, da idade madura. A gente não salta esses processos, a gente não salta dos 5 anos de idade, de repente do dia para a noite estamos no 25. Não, tudo tem seu processo, a gente tem que passar por cada etapa lá, infância, juventude e idade madura. Não tem como a gente acelerar esse processo. E a gente também observa isso na natureza. Vamos juntos para a gente refletir esse tema de hoje, observar essa imagem que nós vamos colocar aqui ao lado. Olhemos essa sementinha. Olha só, para essa semente, ela se tornar essa árvore bonita que frutifica, ela precisou passar por vários processos. Primeiro, a semente ela foi semeada ali na terra. Notemos que alguns processos dela, ela fica quietinha ali no seu íntimo. Ela não do dia para a noite já floresce e já começa a ramificar. Ela fica um longo processo criando raízes, fortalecendo a sua base. Olha só, ela fica 1, 2 processos ali sem que o homem veja que ela está trabalhando para florescer. Ela trabalha quietinha, no silêncio do seu íntimo, criando e fortalecendo primeiro o quê? As raízes. Porque pensemos bem, se essa semente, quando cultivada, ela logo já frutifica assim, saindo do solo, ela não vai ter as raízes fortes. E se ela não tiver as raízes fortes, vai vir um vento e vai arrancar ela, vai passar um animal e vai pisotear nela e ela logo ali não vai conseguir florescer. Ela vai enfrentar os infortúnios do tempo e ela também não vai ter raiz forte, então ela não vai conseguir passar por esses infortúnios do tempo. Então vejamos que a semente, a natureza, ela é muito sábia. Primeiro a semente cria raízes, se fortalece. Depois que essa raiz está começando a se fortalecer, aí sim ela começa a florescer ali para fora da terra.
Mas observemos que essa semente ela não floresce já como uma árvore grande. Ela tem o seu tempo. Ela vai devagarzinho, ela começa pequenina. Aí que ela vai se desenvolvendo conforme as raízes vão crescendo cada vez mais. Aí ela vai se desenvolvendo. Até o dia que ela chega nesse ponto de se tornar uma árvore grande, uma árvore forte, de raízes bem profundas. Olha só que como esse processo de florescer de uma semente tem muito para nos ensinar. Porque usando esse simbolismo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz para todos nós, nos conduz a pensar o seguinte, que tudo que nós desejamos alcançar na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, tudo demanda paciência para passar pelos processos. Toda conquista edificante no caminho do bem precisa de tempo. Se a gente pula as etapas de fortalecimento da nossa alma, se a gente pular, já é um anúncio de que lá na frente a gente vai ter uma queda. Se nós desejamos fortalecer a nossa alma, se nós desejamos o progresso moral, se nós desejamos nos aperfeiçoar espiritualmente, precisamos, assim como a semente, passar pelas etapas do processo. Ter paciência com o tempo de cada etapa. Porque se nós pularmos as etapas, vai ser anúncio de queda lá no futuro. A gente precisa se fortalecer. Vejamos novamente o exemplo da semente. Para ela se tornar uma árvore robusta, que concede frutos, que compartilha sua beleza e frutos com todos, ela precisou, lá no primeiro processo da semente, começar a fortalecer as suas raízes. Para ela compartilhar com a natureza, ela precisou trabalhar no silêncio íntimo ali no seu processo por um tempo. Assim somos nós. Não podemos pular etapas, não podemos ter essa ansiedade. Devemos buscar não ter, na verdade, essa ansiedade de querer chegar rápido nos resultados, de alcançar logo as etapas da colheita. Porque essa ansiedade de querer chegar logo nos resultados, de querer fazer, às vezes, algo que a gente ainda não tem instrumentos para fazer, nós estamos pulando etapas e isso pode gerar uma queda lá na frente, um desânimo lá na frente, uma frustração no futuro. Então, nós precisamos dedicar tempo na fase mais preciosa, que é a fase de fortalecer as nossas raízes. Porque sem as raízes fortalecidas, nada edificante a gente colhe no futuro. Por isso, para tudo em nossa vida, lembremos: tudo tem o seu tempo. Tudo na vida, todas as conquistas edificantes chegam no tempo certo. Mas a gente precisa se preparar, precisa ter paciência com o processo, precisamos nos dedicar e ter esforço. Precisamos compreender que vai ter uma etapa que às vezes vai ser mais difícil para conquistar algo no futuro, mas é uma etapa necessária, é uma etapa de fortalecimento. Então, meus amados irmãos em Jesus, lembremos sempre em nosso coração, tudo tem o seu tempo. Todas as etapas que passamos em nossa vida são de fortalecimento, são de aprendizado. A gente precisa ter paciência. Pular essas etapas não vai agregar nada para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós precisamos acolher cada etapa. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem desse domingo. Lembrar aqui desse exemplo da semente, da árvore, nos rememora também muito a Jesus, que Cristo, ele traz através do exemplo da natureza, de exemplos simples do dia a dia, tanto ensinamento para nós. Então, que hoje observemos que tudo na natureza tem seu processo, e conosco é assim também, para nossa alma alcançar os cumes mais altos da perfeição, tem o tempo certo e a gente precisa aproveitar as etapas de aprendizado desse tempo.
Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem de hoje, essa mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos nós que estamos aqui nesse momento, dedicando minutos do nosso dia para acolher o ensinamento dessa grande obra. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.